Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Desenha e Fala aqui no Raon Tatu, o seu canal de tatuagem e arte no YouTube. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @RaonTatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Bom, esse projeto ele é uma grande colagem de vários personagens aí do Estúdio Ghibli, né, dos filmes de animação do Hayao Miyazaki do Estúdio Ghibli, e para isso eu usei como base uma série de imagens promocionais, uma série de imagens oficiais ali, e fiz uma série também de adaptações para criar a composição, né, de cada personagem no ângulo, na posição que eu queria. Então você está vendo aí que na Chihiro, por exemplo, que foi a primeira, né, eu estou me baseando em pelo menos duas imagens ali, uma para pegar a posição do corpo, a outra para encaixar uma posição de uma outra cabeça ali, e eu fui montando, né, outra expressão de rosto e tudo mais, eu fui montando de acordo com, né, a minha necessidade para dispor ela dentro do espaço que eu tinha ali para trabalhar. E esse espaço, na verdade, o que guiou ele foi um mapa que eu tirei direto na pele do cliente, né, um freehand que eu fiz de caneta. Você viu ali aparecendo no começo que, nesse caso aí, tá aí o fundo, né? Eu de vez em quando ligo esse layer para eu enxergar onde que cada personagem vai estar encaixando, né? Você vê que esse mapa ele já diz para mim a hierarquia, a posição, a ordem, a estrutura dessa composição onde cada personagem tem que estar. Isso porque eu desenhei direto de caneta na pele do cliente, depois tirei um molde com um papel contact, né, transparente, e planifiquei essa coisa que estava assim ao redor da pele dele, né, para dispor, para encontrar o melhor encaixe no espaço da anatomia. E aí ao planificar eu fico com, né, esse mapa para eu seguir, para eu poder botar em cima de cada área ali que eu desenhei, onde vai ter cada personagem, eu vou fazendo a versão final. Então você vê aí como eu vou fazendo, né, encaixando cada um desses personagens nesse espaço para poder fazer essa composição funcionar na pele, né? No momento que eu for tirar o stencil e devolver o que está agora planificado para a pele, vai se dispor ao redor ali do ombro, né, na meia manga, né, acima do cotovelo, passando pela parte interna do bíceps até a parte de trás do braço. Então a Chihiro e o Haku ficam na parte de cima, né, numa parte mais superior ali do ombro, e a parte externa. E aí para a esquerda deles tem os personagens do castelo animado que vão dar a volta pro bíceps, e para a direita o Totoro, o lobo e tudo mais que vão chegar para a parte de trás do braço até fazer essa emenda. Então eu vou pegando cada uma dessas imagens, né, pegando os elementos dela que me interessam para criar essas posições, essas composições de acordo com esse mapa, e fazendo um tracing aí, né, meio que passando as linhas para eu ter o stencil também, para eu fazer o projeto final dessa arte, adaptando ali de acordo com como eu queria. E é claro que, apesar de me basear por imagens prontas, né, tem todo um trabalho não só de composição, principalmente de composição, que é muito, né, forte, mas também de polimento, de acabamento, né, de dar um acabamento mais diferenciado e mais com cara de tatuagem também. Então tem toda uma adaptação ali de pegar uma estética de anime, de animação, de desenho animado e transpor para uma estética de tatu, que ainda que, né, mantenha várias características das referências originais, vale a pena fazer umas certas adaptações, como por exemplo usar um pouco mais de bold para recortar os personagens, e aí eu fiz questão também de, né, na parte de pintura ali dos personagens, não fazer também aquela coisa tão flat da animação que é característica, né, de você ter uma área de sombra super flat, uma área de luz super flat. Então a divisão entre essas áreas é um hard edge, né, uma linha dura ali, e apesar de eu ter respeitado a maioria dessas diferenças de claros e escuros, de áreas de sombras e luzes, eu fiz questão de deixar um pouco mais polido, criar degradês maiores para dar um volume e um acabamento com uma cara de arte, né, finalizada, arte de pôster. Você vai ver isso no final, quando eu tiver nessa parte de pintura. A questão é aí, eu ainda estou resolvendo a composição, e você vê que eu experimentei o rosto de um lobo ali de frente, como era, né, o mapa original, né? Algumas
coisa eu preciso adaptar mesmo. Então no meu mapa, no meu desenho original, eu fiz o lobo de frente, mas ele não estava encaixando legal, não ficava tão interessante assim, né, no desenho. Então, apesar de ter testado ele de frente, eu resolvi optar por achar uma imagem do lobo que ocupasse a mesma área, né, mais ou menos o mesmo espaço vertical ali do rosto dele, onde eu estava encaixando, mas que fosse um pouco mais de ângulo. Isso favoreceria ali a minha composição, deixaria os personagens mais bem dispostos e, né, ocuparia melhor o espaço ali entre eles. Então, você vê ali que eu mudei de abordagem, apesar do meu mapa original ter o lobo de frente, eu, né, fui fazendo essas adaptações para a arte final, para, né, ocupar o mesmo espaço, mas ficar melhor diagramado, melhor encaixado. Então, isso é uma série de coisas que você só vê assim na hora, chegando nos finalmente ali, e tem que respeitar e tem que ir com calma para achar, né, as melhores soluções. Então, agora eu estou fazendo ali o Totoro, né, encaixando no espaço que eu tinha, né, mapeado ali para ele, e aí esse foi um pouco mais direto, né? Ele já tinha um espaço bem reservado ali pra ele. A gente resolveu fazer essa foto dele, que é super fofo, super divertido, dele gritando ali com essa cara de desesperado junto da menininha. Então, mais um tracing aí, passando limpo as linhas e tudo mais, né? Nessa etapa ali é basicamente desenvolver a composição da arte como um todo. Então você vai ver que eu vou encaixando imagem por imagem, né, a base de cada um ali, para achar, né, a melhor proporção, a melhor distância entre cada uma, e principalmente tomando cuidado com o meu mapa de base, o mapa ali do meu freehand, porque nenhum personagem pode ultrapassar muito o espaço que está delimitado, que está, né, pré-disponível ali para ele. Porque se isso acontece, ele acaba encaixando numa área do corpo que não estava planejado e pode prejudicar a composição da tatuagem na pele, pode não sobrar espaço, pode não dar para, né, na hora de transformar em stencil e decalcar e montar esse projeto na pele, pode só não encaixar. E se isso acontecer, né, você não vai ter como improvisar, você vai ter que refazer o projeto como um todo. Então, o cuidado que eu sempre tenho nesse caso é de respeitar principalmente os limites de cada área e dos espaços que cada personagem tem que ocupar. Se você considera que ao mudar um pouquinho isso, você vai estar tirando aquele personagem do espaço que você predispôs para ele estar ali no braço, então isso pode acarretar uma série de problemas, como por exemplo, né, vamos supor que você planeja que o rosto do personagem vai estar num espaço ali da geografia, da anatomia do cliente, e aí se você muda isso, de repente ele vai sem querer cair numa outra área que você não previu, que pode distorcer, pode não favorecer para que ele apareça bem, que ele fique meio torto, ou que ele fique escondido. Então, o principal desse lance aí de fazer um mapa, de ter o freehand, é justamente você garantir que cada um desses elementos vai estar disposto exatamente onde ele deveria na anatomia, para você deixar com que eles, né, se destaquem, todos eles tenham a sua importância, apareçam, não competam, não vão dividir o espaço, não vão competir entre si, mas sim tá ali todos equilibrados com harmonia. Então, alguns desafios ali também nessa coisa de sobrepor um personagem ao outro e criar várias camadas, um mais na frente do que o outro, um mais atrás, primeiro achar uma noção de escala equilibrada, ou seja, todos eles mais ou menos do mesmo tamanho, considerando, né, que eles estão no mesmo ambiente e tudo mais. Então, um não pode estar maior do que o outro, todos os rostos principalmente, né, levando em consideração uma noção de escala, que eles estão todos no mesmo tamanho. E os encaixes, né? Já que nem todos, na verdade nenhum deles vai aparecer o corpo todo e alguns vão ficar sobrepostos perante o outro, tem principalmente o encaixe aí de onde termina e onde começa o desenho de cada personagem, um escondendo o outro, geralmente pela frente, usando de moldura ou de recorte, mas tem a emenda na parte que dá a volta no braço. Se você considerar que a parte do extremo esquerdo do desenho, onde tem ali os personagens do castelo animado, ao, né, dar a volta no cilindro que é o braço, eles vão emendar na parte extrema direita do desenho, né, onde tem o lobo e o Totoro, e aí vai tipo criar uma peça única. Então eu fiz de uma forma que eu conseguiria, né, na hora de colar o stencil, fazer certas adaptações de caneta ali na hora, só para essa última emenda ficar perfeita. O que aconteceu na prática é que, né, o casaco ali do Hall, né, do personagem da extrema esquerda, veio ali por trás, né, olha eu testando ali como que isso ia acontecer, né. Então eu já fiz esse ensaio ali para
entender como quando eu chegar ali, como que eu ia encaixar. Então ele vai vir por trás ali do corpo do lobo, né? E o lobo vai mascarar esse personagem. Então você cria um looping praticamente aí de um personagem na frente de outro, na frente de outro, na frente de outro, que vai assim sucessivamente criando recortes e encaixando sem precisar, né, criar um artifício para terminar uma parte de um personagem do nada, para ele simplesmente sumir esmaecendo, porque não é tão rebuscado, né, é um pouco mais primário assim, fazer dessa forma não fica tão legal. E bom, agora eu já defini minha composição, já tenho as linhas todas prontas e eu tô começando aí a fazer um estudo, né, de sombras para depois vir colorindo, né, sombra e cor, personagem por personagem. Então você vai ver que eu tô usando aí bastante, né, preto para fazer, mas esse personagem ele já tem todo, né, ele é todo escuro ali, não tem um manto preto, que ele é um espírito, um fantasma que tem uma certa transparência ali, né, o no face. E aí, enfim, eu venho agora personagem por personagem fazendo, né, esse estudo de sombra, que é uma base inicial para depois eu vir jogando cor. Lembrando que no anime, o ideal é que você não pese muito nos cinzas, nos bases de sombra. Isso porque, né, na estética de animação, a cor é muito vibrante e não tem tanto, né, dessas sombras escuras. Então, eu fiz já uns cinzas mais leves e eu levei em consideração que depois eu vou mudar a tonalidade ali para na hora, assim, na hora de jogar na pele, né, o importante é usar sombras muito pontuais e deixar todos os degradês, ou seja, todas as variações de tons, né, de claros, médios e escuros ali, não com uma base de sombra, né, abaixo da cor, mas sim direto na própria cor, alternando entre os pigmentos, alternando entre diferentes tons de cores. Então, se você precisa fazer um degradê de um azul escuro para um azul claro, você não joga tanto uma base de preto sombreado para depois jogar um azul por cima, e sim, você faz degradês de fato de 2 tons de azuis, né? Isso para animação, para comics, faz muito mais sentido enquanto estética, porque é assim que é tratado, né? Essas cores são sempre mais vibrantes e menos contaminadas com a sombra, com o preto. Então ali eu estou estudando principalmente os volumes. Eu tenho, né, essa metodologia de fazer primeiro o estudo de luzes e sombras, independente de se eu vou usar toda essa base de sombra aí para jogar uma cor por cima, ou se eu vou pegar ela depois e transformar direto em cor, né? Porque já está mapeado os volumes. Então, às vezes, eu só travo essa camada, travar a transparência do layer, de forma que eu pinte só onde já está pintado e eu não preciso, né, se eu já limpei o desenho, se eu não vou atravessar nenhum contorno, depois eu consigo ir mudando a cor de cada uma dessas partes ali, só jogando, né, uma tonalização colorida, em vez de manter tudo como uma base de sombra. Então você vai ver isso posteriormente. No caso aqui, eu ainda estou terminando de estudar os volumes individuais de cada personagem, o que é mais importante aí para mim, né, de dar de volume, lembrando que todo o resto vai ser jogado direto na cor. Então, ainda me baseando um pouco nas referências para fazer esse mapa, você vê que eu tô, né, dando uma equilibrada ali nas luzes entre todos os personagens, mas pegando das referências oficiais para dar o volume certo, no lugar certo, e para eles ficarem ali, né, reais e fiéis ao que foi, mas tomando algumas liberdades, como você vê ele, por exemplo, no próprio focinho do lobo, que eu enfatizei um pouco mais os vincos de rugas ali no nariz, né, no focinho e na testa, enfim, tudo aquilo que eu falei de fazer um pouco mais polido e um pouco mais rebuscado ali esse sombreamento, né, com menos divisões tão flat assim, e um pouquinho mais suave, um pouco mais cheio de transições. Então, eu já vou limpando ali parte por parte, deixando bastante das áreas de luz onde eu preciso, contando, né, que ainda vai receber uma cor por cima. Então tem que ter bastante área de branco, bastante área de pele ali, né? Ao jogar para tatuagem, né, também você tem que deixar bastante de pele, que é onde vai entrar realmente a parte mais viva das cores e tal, né? Então você vê a diferença de tons ali de acordo com a textura, com o material, com as características de cada personagem. No caso aí da Princesa Mononoke, por exemplo, o cabelo dela é mais escuro, é um castanho escuro comparado com o castanho, né, claro da Chihiro. Então eu já fiz uma base de preto, de sombra um pouco mais forte e deixei menos áreas de luz, mas ainda assim fiz um degradê bem dramático ali de luz, do claro pro escuro, para que quando eu jogar um marrom aí por cima, né, faça essa sobreposição e esse cabelo fique no tom que eu preciso, de marrom mais escuro, marrom mais castanho. Então agora eu tô dando essa regulada, botando as ênfases e os contrastes um pouquinho mais onde eu preciso e partindo para fazer os últimos personagens, que são esses dois ali do castelo animado, né? O cabelo dessa personagem
ela é cinza, né, nesse momento ali da animação. Ela é tipo um cabelo de velha num corpo de uma menina jovem. Então eu fiz esse mapa ali de cinza, já contando que vai ser uma pintura, né, não com preto puro, mas com um tom de cinza de coloração, de pintura e tal. E enfim, você vê que eu tô estudando esse último personagem. Ele, por exemplo, é louro, então as sombras que eu fiz no cabelo dele são muito sutis se comparar com todas as outras, já que, né, ele vai receber ali um tom clarinho ali de amarelos e tudo mais. E com certeza essa sombra não vai ficar com a base cinza, né? Eu vou mudar a cor dela, né? Eu só já mapeei onde vai precisar e agora eu só vou mudar depois, né, para as cores finais de cada área ali. Então, terminando de fazer esse mapa de tonalidades aí como um todo, terminando de dar uma regulada para que todos fiquem equilibrados. E antes de colorir, eu resolvi destacar logo todos os personagens com bold, já que vai ser assim na tatu, né? Então eu venho ali destacando a silhueta de cada um deles com um bold line. No desenho eu fiz um pouco mais grosso do que eu fiz acabei fazendo na pele. Eu optei por deixar na pele um pouco mais sutil, não ficar pesadão, né? Não ficar agressivo demais, já que são personagens, né, todos nas animações de Estúdio Ghibli e tal, tem a característica de ser muito delicado, de ser muito bonito, de ser, né, algo bem sutil. Então eu não quis pesar demais na pele, mas no desenho eu fiz um pouco mais agressivo a esse bold, que a ideia era recortar bastante a silhueta de cada um. E você vai ver que depois de fazer essa linha de preto, né, no final eu venho fazendo uns contornos ali de branco por fora, né, e atrás desses personagens, de forma a recortar eles do que tá no fundo com um outline branco, né, fazendo com que não fique um bolo, não fique tudo emendado e tudo emplacado um no outro. E eu crio uma sensação de profundidade um pouco maior, mas de recorte também, já que é uma composição que não tá imersa em um cenário nem nada. Ela tá muito mais compondo vários elementos numa área só. E aí você vê que eu já vou deixando um pouco desse branco na parte externa dos personagens ao fazer esse fundo ali. Mas eu optei por preencher tudo para depois eu vir fazendo o branco como uma linha, porque se eu pintasse para deixar, né, esse espaço vazio, isso é muito mais difícil de controlar a espessura desse branco. Então eu optei por, no fim, vir fazendo esse outline com uma linha branca mesmo. Mas aí eu já estou jogando um fundo para recortar e destacar, né, eles do que seria, né, essa última camada ali, que é a parte de trás, né, onde ficaria a pele. E aí jogar um azul do céu, né, um azul como se fosse um cenáriozinho mesmo, só para dar uma contextualizada, uma tonalizada. Eu até estudei mudar algumas cores ali, né, fazer uns degradês, mas o projeto final, no fim das contas, ficou tudo em azul. Então agora sim eu comecei a jogar as cores ali, e aí eu vou passar, né, personagem por personagem ali, fazendo todo o acabamento de cada um deles, com todas as características principais. E olha como aí eu já tô mudando a tonalidade dessas sombras, né? Eu travei a camada de sombra onde eu preciso travar e fui jogando a cor por cima para mesclar, né, com a base em vez da base ser cinza, né, eu vim jogando a base de cor onde já estava mapeado ali. Então no cabelo dele, que é amarelo, né, eu joguei o tom mais claro ali nas partes que estavam em branco, e nessas partes que estavam acinzentadas eu já joguei um amarelo mais bege, mais amarronzadinho, mais alaranjadinho, para fazer, né, os tons. E aí sempre trazendo a imagem oficial, você vê que eu jogo ela ali do lado e eu uso o conta-gotas para pegar cor, né, pegar as cores mais próximas de cada área e aí fazer assim de um jeito mais fiel, né, que seria a cada um desses personagens, tentando achar as divisões, né, os valores, os volumes aí, os brilhos de cada um deles, de acordo com uma série de referências, não só uma, né? Teve a referência que eu usei para fazer a base, né, a referência que eu usei para fazer o desenho de cada um como um todo, do traço, da anatomia, mas também, né, algumas outras referências para eu tirar as cores, para eu tirar outros detalhes e tudo mais. Então, um por um ali, eu venho fazendo esse estudo, né, de coloração e tudo mais. Você vê a diferença de abordagem ali para cada um e como que um influencia o outro. Então, mesmo estando, né, recortados, alguns ainda têm uma certa imersão, principalmente nessa parte ali da divisão, né, da parte interna para a parte externa, onde tem esse foguinho que eu estou fazendo agora, né. A gente optou por usar ele como um elemento de interação, já que, né, ele é um ponto de luz, né. Então, olha como eu joguei ali uma luz que, né, vai incidir sobre a personagem, o rosto dela, né, desse lado esquerdo, e sobre, né, a outra personagem do lado direito, a Princesa Mononoke também. Quando eu jogar a cor nela, vai ter uma iluminação
coloração quente, né? Um amarelado ali que vai dar uma impressão de luz do fogo incidindo sobre ela. Então, primeiro aí a Chihiro, tô achando o tom certo do cabelo, preenchi, né, tudo. Primeiro eu sempre faço nessa ordem, né? Eu preencho tudo de flat em cada área de cor, tipo, todo o cabelo chapado de uma cor, todo o rosto chapado de outra cor, porque isso já faz com que eu mapeie essas áreas dentro do contorno ali e trave cada uma dessas áreas para que eu possa depois vir, se eu precisar, mudando o tom, fazendo o degradê e tudo mais, eu travo a transparência dessas áreas e ele só pinta aonde já tem pixel. E aí dessa forma eu não fico borrando toda hora, vazando para fora do contorno, né? Eu consigo pintar com muito mais controle aonde eu já mapeei, aonde eu já pintei com uma cor flat, né? Então isso serve como um mapa inicial e isso agiliza o processo, uma vez que depois que eu terminei de mapear essa área onde cada, né, parte vai ser pintada, eu travo ali e aí eu venho com toda a liberdade no mundo, passando por cima com os brushes para fazer os degradês, para fazer as transições entre as cores e tudo mais, e ele me garante que não vai vazar, não vai borrar para fora do contorno, eu não vou ter que depois ficar limpando e corrigindo, porque eu já tive esse trabalho inicial na hora de chapar tudo com um tom flat, né? Então eu dei uma estudada de fazer esses pelos meio amarelados ali e tal, mas no fim eu optei por fazer bem cinza, bem branco, porque já ia ter o tom de pele do cliente que já não é branco 100%, mas por contraste e em contexto com as outras partes coloridas e mais escuras, né? A gente sabe que a pele, principalmente se é um cliente de pele clara, ela parece praticamente branco, que é o efeito que a gente dá ali na camisa da Chihiro, no corpo do dragão, né, do Hako ali em cima, que são elementos brancos, e aí esse é um artifício, né, muito usado, deixar o tom da pele do cliente. E por contexto, por contraste, por proximidade com outros tons mais escuros e coloridos, né, essa parte parece realmente branco. É uma questão só de ilusão de ótica, mas que funciona muito bem. Então aí eu tô botando os últimos detalhes desse projeto. Teve um acréscimo de última hora, a gente resolveu botar a pônio ali, porque tinha um espaço para tapar ali do lado do lobo, do lado direito, entre o lobo e, né, o personagem ali do outro lado, o hall, né, do castelo animado. Então, depois que eu terminei de fazer esses últimos acabamentos ali, o sangue da Mononoke, ó, você viu ali a parte de luz dourada que eu falei que ia entrar do foguinho. Então, a última etapa foi criar esse personagem extra, que era a Pônio. A gente é uma personagem super simplesinha, a gente encaixou ela ali na extrema direita ali do desenho, né, para poder preencher esse espaço, esse gap que ia ficar faltando. Então, assim que eu terminar, você vai ver que a gente voltou no desenho para fazer isso. Essa última parte aí que eu tô fazendo, né, aquilo que eu falei, né, de esboçar os outlines, né, fazer as linhas brancas e tal. Eu tô estudando os acabamentos de cores de fundo, uns efeitinhos de nuvens no céu, que a gente acabou não usando porque não sobrou muito espaço, né, de azul. O azul, no final das contas, ficou muito contido perto das silhuetas dos personagens, então não tinha muito espaço para cenário, para estudar nada disso. Mas eu tô basicamente aí rebuscando, né, fazendo um acabamento um pouco mais trabalhado ali, para ficar, né, com uma arte final bem legal, para passar pro cliente, né, mais segurança de que, o resultado na pele vai ser super caprichado, que vai ter, né, uma atenção especial aí nas cores, nos degradês, nas passagens. Isso é uma característica, né, aí do meu trabalho. Então você vê que eu limpei ali, passei a limpo, e agora eu tô fazendo esse outline branco, né, como eu falei, usando uma ferramenta de linha mesmo para contornar e recortar e destacar um personagem né, do outro, de cada um que está atrás. Então gastei um tempinho aí fazendo isso e olha o aspecto que já dá, né? Parece que eles são tipo figurinhas, stickers que estão sobrepostos ali numa composição, e dentro desse contexto, dentro dessa necessidade de botar tantos personagens agrupados, competindo por um espaço que era relativamente espremido, né? Dá um respiro, dá uma segurança, deixa a peça que já tem uma cara de ser integrada e tudo mais, e não é por isso que vai deixar de ser, mas deixa ela muito mais, com uma leitura muito mais objetiva. Você bate o olho e você já consegue recortar, né, na sua visão ali, o destaque e a silhueta de cada um desses personagens. Esse é um cuidado que eu tenho, né, para garantir que o resultado final vai ser o melhor possível ali. Então, tô passando essa linha nas últimas partes ali, nos últimos personagens que ficaram faltando, né? Eu me dou uma liberdade de fazer um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais, né, menos perfeito,
perfeito assim para fazer nessa proposta de arte final, mas o suficiente para passar, né, a ideia e dar uma boa credibilidade e me servir também como guia para na hora que eu for tatuar eu não ter que improvisar, não ter que inventar nada. Eu já tenho tudo ali desenhado, é só seguir, é só passar para a pele todo o estudo de cores, de sombras, de volumes, tudo que eu já fiz, né, antes no desenho. Então já está resolvido, não vai ter nenhum mistério, nenhum susto, né, na hora de tatuar ali. Então eu tô ali refinando e tal, e você vê que ali eu tô preparando a fundo ali do corpo do lobo e jogando uma imagem da pônei ali, procurando melhor encaixe, melhor imagem para colocar ela, né, nesse espaço que eu falei que faltava ali, esse buraquinho que a gente resolveu que ia preencher e que daria, né, para encaixar essa personagem extra. E eu também distribuí em volta delas ali, você vai ver os bichinhos da fuligem, né, que são os bichinhos que aparecem em alguns filmes e são, né, super simplesinho, mas também serviu para fazer referência a mais um elemento dos filmes e para ajudar a compor o espaço, né, como uma espécie de fillers mesmo. Então, terminando de fazer ali, né, a pintura flat, o contorno da pônei, agora eu vou passar limpo, né, esses mapas de sombra ali, vou jogar uma corzinha, isso tudo para ela ficar integrada, né, com esse desenho final. Então, tá vendo que eu usei muito da imagem oficial ali como base, assim como todas as outras, peguei, né, as cores e fui passando ali. Então, esse é uma espécie de adição que a gente fez de última hora e é importante estar aberto também para essas mudanças, porque na hora que você vai desenvolvendo o projeto final, às vezes você vê que tem situações que você precisa contornar ou que você não planejou inicialmente, né? Então, quanto melhor for o seu planejamento, mais, né, integrado ele vai sair, mas ainda assim você sempre vai ter que estar preparado para fazer essas adições de última hora e essas mudanças para ficar, né, o melhor projeto possível dentro do cenário que você tem ali, que você estudou, que você mapeou. Então é isso, esse foi mais um Desenho Fala, um speed drawing especial aí, né, com um projeto de fechamento. Eu espero que você tenha curtido. Se você gostou, não esquece de dar aquele like, de se inscrever aqui no canal para você receber sempre todas as novidades. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez, até o próximo vídeo e valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.